A Bella percebe que, como um raio na velocidade da luz, é o Edward chegando para salvá-la. E está começando o meu, o seu, o nosso Café com Crepúsculo para você que, assim como eu, é apaixonado por essa história e encantado por todo este universo. No vídeo de hoje nós vamos ler o capítulo 3, chamado Fenômeno. Mas antes de continuar a nossa leitura, eu gostaria que você deixasse para mim aqui nos comentários se você gosta da versão do vídeo na horizontal, assim como ele está agora, ou se você gosta da versão do vídeo que é na vertical. É muito importante para mim saber a sua opinião, para a gente dar andamento nas melhorias aqui no canal. O capítulo começa com a Bella falando que havia algo de diferente naquele dia. E ela vai até a janela e ela percebe uma camada fina sobre o jardim e a picape dela. E ela começa a pensar que, para ela, sendo desastrada do jeito que ela é, já seria muito difícil se manter de pé num dia seco, imaginando aquele dia que estava tudo escorregadio na rua. Ela desce para tomar o café da manhã antes de ir para a escola e ela fala que o Charlie já saiu, mas que ela se sentia como se estivesse morando sozinha em casa e que ela gostava muito da solitude. Ela fala que ela come alguma coisa muito rápido e estava muito ansiosa para ir para a escola, porque ela queria muito ver o Edward Cullen. E ela destaca que isso era uma atitude muito idiota, já que ela tinha conversado com ele só uma vez. Ela fala que ela ainda tinha medo de como ele ia tratar ela, mas que olhando para aquele rosto perfeito, gente, as forças dela se esvaíam assim. Oh, meu Deus. A adolescência, né, gente? Ela tá seguindo até a picape e ela fala que ela precisou se equilibrar muito entre os tijolos até chegar lá na picape pra ela não cair, porque a Bella é a Bella. Ela segue dirigindo até a escola, bem devagar, para não cometer nenhum erro e não acontecer nenhum acidente ali naquele dia de neve. E ela fala que para ela se distrair dos pensamentos sobre o Edward, ela começa a pensar no Mike e no Eric. E ela fala que, ao contrário da cidade que ela vinha, ela era uma adolescente que atraía muitos meninos para ela. E ela fala assim, ó, é possível que minha falta de jeito incapacitante fosse considerada simpática e não ridícula, tornando-me uma donzela em perigo. Então ela fala que o jeito dela, desastrado, que ela achou que ia afastar todo mundo dela, pelo contrário, neste lugar que ela tá sendo uma atração. E ela tá achando muito estranho isso. Aí ela fala que ela continua dirigindo até chegar na escola. E quando ela chega na escola, ela percebe que tem alguma coisa diferente com a picape. Daí ela desce e vai olhar o que é. Fica parada, examinando os pneus. E ela fica super emocionada, porque ela percebe que o Charlie colocou protetor nos pneus por conta do dia de neve. E ela começa a entrar ali num momento assim, tipo, ai, Charlie, meu pai tá cuidando de mim. Ela fala que ela não tá acostumada com esse tipo de tratamento, que é uma coisa bem problemática, né, gente? Ela é filha. Mas a gente deixa quieto. E então ela fica ali observando o que tá acontecendo, o que o pai dela tinha feito. E de repente tudo muda. Ela fala que ela ouve barulho muito agudo e vê várias coisas ao mesmo tempo. Ela fala que ela olha na direção dos Cullens e o Edward está com uma cara assim de desespero, que vai acontecer alguma coisa muito ruim. E como acontece muito rápido as coisas, ela não sabe discernir muito bem o que está acontecendo. Ela está ouvindo barulhos ao fundo e a hora que ela vai olhar, ela vê que uma van está vindo na direção dela, derrapando, com os 4 pneus travados e guinchando os freios. Ou seja, tem alguém tentando frear, mas por conta da neve não está conseguindo. Ela fala que o movimento que a van está fazendo iria bater na traseira da picape dela. E como ela estava entre os 2 veículos, não ia dar nem tempo dela fechar o olho. Pouco antes de ouvir o esmagar da van sendo amassada na caçamba da picape, alguma coisa me atingiu. Mas não da direção que eu esperava. Minha cabeça bateu no asfalto gelado e senti uma coisa sólida e fria me prendendo no chão. Ela fala que ela não percebeu mais nada, que ela não viu o que estava segurando ela. Mas ela fala que a hora que bateu nela, a van voltou e estava voltando na direção dela de novo. Ela vê 2 mãos brancas. Uma segurando a van, levantando a van com a mão, e a outra segurando ela, impedindo que o acidente fosse pior.
Ela fala que fica tudo em silêncio, um silêncio absoluto, e de repente começa a gritaria das vozes que está vindo de fora, querendo saber o que aconteceu, meu Deus, tipo assim, e a Bella, o que tá acontecendo? Mas ela fala que uma voz chamou mais a atenção dela, e essa voz perguntava se estava tudo bem com ela. A hora que ela vai ver quem que era o Edward Cullen. Ele perguntava assim, ó, está tudo bem? E ela responde, eu estou bem. Tentei me sentar e percebi que ele me segurava junto à lateral do seu corpo, num aperto de aço. Aí ele fala, cuidado, acho que você bateu a cabeça com força. E ela já começa a questionar, tipo, como que foi que você chegou até aqui? Porque eu estava olhando e você estava bem longe de mim. Não é possível que isso aconteceu. E ele fala pra ela que estava bem do lado dela, tipo, eu estava bem do seu lado, Bella, você não lembra? E ela fica assim, tentando entender aquela situação que está acontecendo, uma loucura, né? Ainda tentando entender o que estava acontecendo, ela fala que uma multidão chegou, todo mundo chorando, desesperado, sem saber o que estava acontecendo. Ele fala para ela não se mexer. E alguém grita assim para tirar o Tyler de dentro da van, porque ele devia estar muito machucado pelo impacto. Ela fala assim, ó, eu estava certa e ele tinha que admitir isso. Bella, eu estava parado do seu lado e tirei você do caminho. Ele fala bem incisivo assim, para ela aceitar que é isso que aconteceu. Ela continua negando, falando que não. Ela pede para ele falar para ela o que está acontecendo e ele fala para ela só para ela confiar nele, que uma hora ele vai contar para ela. Prometendo, ele fez uma promessa. Logo chegam os paramédicos, eles pegam ela, colocam um colar cervical e o Edward já fala para eles que ela bateu a cabeça e que ela tá bem confusa assim. De repente o pai dela chega, super desesperado. Ela fala que ela tá bem, mas o pai dela quer porque quer que ela vá pro hospital. E na hora que eles vão levantar ela vê o amassado. E ela percebe que o amassado tinha exatamente o formato do ombro do Edward, confirmando que o rolê que aconteceu ali foi meio confuso e que ela estava certa. E a hora que ela olha pro rumo da família dele, a família dele tá com a cara assim de raiva, de desespero, tipo assim, ó, o que tá acontecendo? Por que você fez isso? E ninguém tava com expressão tipo, ai meu Deus, meu irmão, ele se machucou, o que será que aconteceu com ele ali naquele acidente, sabe? Ninguém tava preocupado. Ela achou muito estranho. Ela fala que ela olhou pro Tyler e viu que ele tava 100 vezes pior do que ela, mas que ele o tempo todo tava olhando pra ela super angustiado, querendo se desculpar, tipo, Bella, me desculpa, o que aconteceu? Ela falando que ela tava bem, e o Tyler perguntou pra ela como que ela saiu do caminho tão rápido assim. E ela vem com a história do Edward, falando que o Edward tirou ela de lá. E o Tyler fala assim, o Edward? Eu não vi ele lá. Aí ela fala assim, mas ele tava bem do meu lado. E ela já pensa, tô mentindo pra encobrir esse cidadão. Então ele vai ter que me contar qual foi o rolê dessa vez, porque eu não vou ficar mentindo pra encobrir ele. Fala assim, ó, eu sabia que não era louca. O que será que acontecera? Não havia como explicar o que eu vira. Aí os médicos pegam ela, colocam na maca, levam ela pra fazer raio-x, pra fazer uma bateria de exames. E nesse meio tempo, o Tyler tá tentando se desculpar o tempo todo com ela. Desculpa, desculpa, desculpa. E como ela vê que nada que ela fala vai resolver, ela fecha os olhos e finge que tá dormindo. Quando de repente ela ouve uma voz, que ela fala que é uma voz musical, e os olhos dela se abrem na hora. Ela está dormindo? É o que ela ouviu. O Edward estava parado ao pé do meu leito, com um sorriso malicioso. Olhei para ele. Não foi fácil. Teria sido mais natural comer com os olhos. Aí o Tyler começa a pedir desculpa pro Edward, fala que não viu ele lá. O Edward fala que tá tudo bem, tá tudo certo, que ele não machucou, que ele pode ficar tranquilo. E vira pra Bella perguntando quais são os resultados dos exames. Ela fala que tá tudo certo, que não tem nada de errado com ela, mas que ela tá muito brava porque nenhum médico obrigou ele a usar uma maca, a fazer exames, a ser furado com agulhas. Enquanto ainda eles estão conversando, aparece o médico e a Bella fala que a boca dela se abriu de choque. Ele era jovem, era louro e era mais lindo do que qualquer astro de cinema que eu já vira.
E ela recapitulando as conversas que ela teve com o pai dela, ela percebe que aquele ali deveria ser o Carlyle, o pai do Edward. Ele pergunta pra ela como que ela tá, pergunta como que ela tá se sentindo, ela fala que tá bem. Ele olha a radiografia do crânio dela, pergunta se ela não tá com dor de cabeça, porque o Edward contou pra ele que ela bateu a cabeça com muita força. Ela continua afirmando que tá tudo bem. Ele vem pra examinar ela, perguntando onde que dói. E ela fala que ela ouve uma risadinha. E ela olha pro Edward e percebe que ele tava rindo dela, da reação que ela tava tendo ali. Porque o médico era muito bonito, né, gente? Ela pergunta se ela pode voltar pra escola. O Dr. Carlyle fala pra ela que seria melhor ela tirar aquele dia pra descansar por conta do trauma, do acidente. E ela fica brava, fala que não. Aí ele fala assim, a metade da escola tá aqui na enfermaria, então não sei, não indo, né? O Edward vai pra escola pra espalhar a boa notícia de que eles sobreviveram. E ela fica muito brava. No que ela fica brava, ela tenta descer da maca. Só que ela cambaleia. E o Dr. Cully pega ela no colo. Ela fala que tá bem, assim, super nervosa pelo rolê que tá acontecendo ali. E ela pensa assim, ó, não havia necessidade de dizer a ele que os meus problemas de equilíbrio não tinham nada a ver com a pancada na cabeça. Ou seja, ela tava desnorteada porque o cidadão que tá falando com ela é um menino perfeitamente bonito. E o pai dele também é um deus grego, né, gente? Imagina a situação na cabeça da adolescente. Daí ele passa mais umas instruções pra ela. Se ela sentir dor, vertigem, ela vai voltar no hospital. Ela segue o Edward com o olho, tá vendo que ele tá fugindo, e ela vai atrás dele. No que ela vai atrás dele, ela fala que ela quer falar com ele. E ele dá as costas e já muda o tom de conversa. Tipo, de descontraído, ele já fica super ríspido, super rígido. Aí ele pergunta pra ela, o que você quer? Aí ela fala que ela quer a verdade, que ela quer uma explicação. Aí ele fala assim, ó, a explicação é que eu salvei a sua vida, eu não te devo nada. Pra que isso, Edward? Pra quê? Aí ele fala assim, ó, Bella, você bateu com a cabeça e não sabe o que você está falando. Ela começa a falar assim, ó, só sei que você não estava em nenhum lugar perto de mim. O Tyler também não viu. Então não vem me dizer que eu bati com a cabeça com força. Aquela van ia atropelar nós dois. E não aconteceu. E suas mãos pareceram amassar a lateral dela. E você deixou amassado no outro carro. E não está nada machucado. A van deveria ter esmagado as minhas pernas, mas você a levantou. E conforme ela vai verbalizando isso que aconteceu, ela percebe que se ela contasse para alguém, isso soaria loucura, tipo, uma pessoa normal não poderia fazer isso. Mas que ela fala que ela sabia o que tinha acontecido e que ele ia ter que contar a verdade para ela. Aí ele questiona ela assim, ó, você tá achando que eu levantei a van? Ninguém vai acreditar em você. Aí ela fala assim, mas eu não vou contar a ninguém, eu só quero saber a verdade. E ele fala assim, ó, mas do que isso importa? Aí ela fala, importa pra mim, eu tô mentindo, encobrindo você. Eu quero saber a verdade do que aconteceu, o acidente foi comigo. Gente, ela está certa. Que esse menino tá pensando que ele é? Só porque ele é bonito demais? Ele pode enganar as pessoas assim? Aí ele pergunta pra ela se ela não vai deixar passar em branco, se ela não vai desistir da resposta dela, ela fala que não. Aí ele fala a frase que deixa a gente super nervosa, e eu fiquei a hora que eu li isso aqui, que ele fala assim, ó, neste caso, eu espero que goste de se decepcionar. Menino, não me irrita. Trocamos um olhar zangado em silêncio, ele vira de costa e sai andando, deixa ela ali sozinha. Nesse exato momento, o pai dela chega, super preocupado, perguntando se tá tudo bem. Ela tá super nervosa, já começa a descontar no pai, né? Ô Bela, você também, né? Começa a descontar no Charlie, que não tem nada a ver com a paçoca. E ela fala que não tem nada de errado com ela, que ela quer ir embora pra casa. E que não quer nem conversar. Daí, no meio do caminho, o pai dela fala que ela precisa ligar pra Renê, porque ele ligou e contou pra ela sobre o quase acidente. Ela fica mais brava ainda, porque ele não deveria ter contado pra mãe dela, porque na cabeça dela não aconteceu o que iria acontecer, então não deveria ter contado pra mãe. Ela fala que a mãe dela estava histérica na hora que ela ligou e que ela teve que repetir várias vezes que estava tudo certo. A mãe dela queria que ela fosse embora para casa, ou seja, para Phoenix de novo. E ela fala
que estava consumida pelo mistério, representado por Edward, e um pouco mais do que obcecada pelo próprio Edward. Idiota, idiota, idiota. Não, Bella, você não é idiota, você é uma adolescente, todas nós agimos assim. Não estava tão ansiosa assim para escapar de Forks como deveria, como qualquer pessoa normal e sã teria feito. Porque você não é uma pessoa normal e muito menos sã, né? A gente já sabe. Daí ela decide que ela vai dormir mais cedo, de tanta raiva que ela tá. Aí ela pega 3 comprimidos de Tylenol para passar as dores. Ela toma e ela fala que à medida que os remédios iam agindo e ia relaxando o corpo dela, ela ia pegando no sono e termina com a frase icônica do filme. Essa foi a primeira noite em que sonhei com Edward Cullen. Ai, gente, dá até um negocinho assim, né? E assim termina o nosso 3º capítulo. Espero que vocês tenham gostado da minha interpretação. Eu fiquei muito nervosa assim quando eu li pela primeira vez, porque eu estou sentindo e absorvendo todas as emoções da Dona Bella e do Sr. Edward, que ele é bem irritante, né, gente? Mas assim, eu vejo que, de verdade, se eu estivesse no lugar dela, eu acho que eu faria a mesma coisa. por esse ser tão lindo, perfeito, maravilhoso, com a nossa visão de adolescente, meu Deus do céu. Então, não estamos aqui para julgar a Dona Bella. Nós sabemos que se estivéssemos no lugar dela, faríamos a mesma coisa. Sim. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.